Imagine isso. Você abre a Bíblia esperando encontrar apenas histórias de amor, milagres e esperança. Mas, de repente, se depara com relatos que parecem saídos de um filme de terror. Violência brutal, traições chocantes, juízos divinos implacáveis e atos de desespero humano que nos deixam sem palavras. Por que a Bíblia, o livro sagrado da fé cristã, inclui essas narrativas tão perturbadoras? Será que Deus aprova tudo isso? Ou há uma mensagem mais profunda escondida no caos? Aviso importante. Este vídeo aborda passagens bíblicas com conteúdo sensível e temas maduros como violência, imoralidade e juízo divino. Não é adequado para crianças ou pessoas sensíveis a descrições fortes. Nosso objetivo é entender a palavra com reverência, equilíbrio teológico e sempre apontando para a graça redentora de Cristo. Hoje, vamos mergulhar nas histórias mais sombrias e chocantes das Escrituras, aquelas que raramente são pregadas no púlpito, mas que revelam a realidade crua do pecado humano, o horror da separação de Deus e, acima de tudo, a necessidade desesperada de um Redentor. Prepare-se, isso vai abalar sua visão da Bíblia. Mas fique até o final, porque no meio da escuridão mais profunda, brilha a luz inextinguível da graça de Cristo que transforma absolutamente tudo. Capítulo 1. O início do horror humano. Caim e Abel. Gênesis 4. Tudo começa logo após Adão e Eva serem expulsos do Éden por causa do pecado original que manchou toda a humanidade. Seus dois filhos, Caim e Abel, crescem e trazem ofertas a Deus. Abel, pastor de ovelhas, oferece com um coração sincero os primogênitos do seu rebanho e a gordura deles, o melhor do melhor. Caim, agricultor, traz apenas alguns frutos da terra, sem destacar o melhor e, aparentemente, sem a devoção verdadeira que Deus requer. Deus aceita a oferta de Abel, mas rejeita a de Caim. Em sua infinita paciência e misericórdia, o Senhor não deixa Caim no escuro. Ele o confronta diretamente com amor e advertência. Por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? O pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Caim, porém, ignora completamente esse aviso gracioso. A inveja o consome como fogo devorador. Ele convida o irmão inocente para o campo e o mata a sangue frio, o primeiro assassinato da história humana. O sangue de Abel clama da terra por justiça. Gênesis 4:10. Deus, mais uma vez com graça, pergunta: onde está Abel, teu irmão? A resposta fria e mentirosa: não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão? Como consequência, Caim é amaldiçoado a vagar pela terra como fugitivo. Essa história nos confronta com a rapidez com que o pecado não controlado leva à violência extrema, até mesmo entre irmãos de sangue. Mas já contém uma tipologia preciosa. O sangue inocente de Abel prefigura o sangue de Jesus, que clama não por vingança, mas por perdão e reconciliação. Capítulo 2. Fogo do céu, a destruição de Sodoma e Gomorra. Gênesis 19. O pecado em Sodoma e Gomorra não surgiu da noite para o dia. Era fruto de gerações de imoralidade sexual extrema, violência cotidiana e injustiça social que clamava aos céus. Abraão, em intercessão fervorosa, negocia com Deus. Se houver 50 justos, 45, 30, 20, até 10, a cidade seria poupada. Deus aceita cada pedido, revelando sua longanimidade extraordinária. 2 anjos chegam para investigar. Os homens da cidade, de jovens a velhos, cercam a casa de Ló e exigem os visitantes para abusarem sexualmente deles. Mesmo quando os anjos os cegam milagrosamente, eles continuam batendo na porta em fúria cega, mostrando quão endurecido estava o coração coletivo. Após toda essa paciência, avisos, intercessão, investigação, Deus executa o juízo. Enxofre e fogo chovem do céu, destruindo completamente as cidades. Os anjos literalmente agarram Ló, sua esposa e filhas pelas mãos e os arrastam para fora, porque o Senhor era misericordioso com ele. A ordem é clara: não olhe para trás. Mas a esposa de Ló desobedece, olha para trás com saudade do pecado e vira estátua de sal. Juízo divino após exaustiva longanimidade.
Mostra que Deus nunca age impulsivamente. Ele avisa, intercede por meio de seus servos e dá múltiplas oportunidades de arrependimento. Capítulo 3. A concubina despedaçada. O crime em Gibeá. Juízes 19 a 21. No período dos juízes, Israel vivia ciclos repetidos de apostasia. Abandonavam o Senhor, eram oprimidos por nações inimigas, clamavam em arrependimento. Deus enviava um juiz para livrá-los, mas logo voltavam ao pecado. O refrão triste se repete. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus próprios olhos. Um levita viaja com sua concubina e decide pernoitar em Gibeá, cidade da tribo de Benjamim. Homens perversos da cidade cercam a casa onde estão hospedados, batendo furiosamente na porta e exigindo o levita para abusarem sexualmente dele. Uma cena que ecoa terrivelmente o pecado de Sodoma. Para proteger o hóspede, o dono da casa oferece sua filha virgem e a concubina do levita. Os homens aceitam e abusam da mulher durante toda a noite, até matá-la de exaustão e violência. Ao amanhecer, o levita a encontra caída na soleira da porta, já morta. Ele a coloca sobre o jumento, leva para casa, corta o corpo em 12 pedaços e envia um pedaço a cada tribo de Israel como um chamado chocante e visceral à justiça contra tal atrocidade. Isso desencadeia uma guerra civil devastadora. As outras tribos quase extinguem completamente Benjamim. A narrativa expõe o abismo moral profundo a que o povo chega quando ignora os mandamentos de Deus por gerações. Capítulo 4. O voto trágico, Jefté e sua filha. Juízes 11 a 12. Jefté era filho de uma prostituta, rejeitado pelos irmãos legítimos e expulso de casa. Tornou-se líder de um bando de aventureiros. Quando os amonitas oprimem Israel por 18 anos, os anciãos de Gileade, em desespero, vão buscá-lo para ser comandante. Jefté aceita, mas antes da batalha faz um voto impulsivo ao Senhor. Se me entregares os amonitas nas minhas mãos, quem primeiro sair da porta da minha casa para me receber, quando eu voltar em paz, será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Deus concede vitória esmagadora e total. Jefté retorna vitorioso para sua casa em Mispá. E quem sai primeiro dançando com tamborins e alegria para recebê-lo é sua filha única, ainda jovem e virgem. Jefté rasga as vestes em angústia profunda e clama: "Ai, minha filha, tu me prostras por completo." Ela, com maturidade impressionante, aceita o destino, pedindo apenas 2 meses para subir as montanhas com suas amigas e chorar sua virgindade. Depois volta, e o texto diz que Jefté cumpriu o voto que havia feito. O texto aponta fortemente para uma tragédia real. A maioria dos intérpretes ao longo da história entende como sacrifício literal, embora alguns estudiosos defendam que foi consagração vitalícia ao serviço do tabernáculo. De qualquer forma, a história revela o perigo terrível de votos precipitados, feitos em momentos de pressão, e o custo altíssimo da liderança em tempos de caos moral. Capítulo 5. As filhas de Ló. Incesto na caverna. Gênesis 19. Logo após escaparem milagrosamente do juízo de fogo sobre Sodoma e Gomorra, Ló e suas 2 filhas solteiras se refugiam em uma caverna nas montanhas. As filhas, tomadas pelo pânico e achando que toda a humanidade havia sido destruída, decidem preservar a linhagem do pai. Em 2 noites consecutivas, embebedam Ló até que ele não perceba o que acontece, e cada uma se deita com ele. A Bíblia registra isso sem qualquer disfarce, mostrando que a fraqueza humana e o desespero podem persistir mesmo após um livramento divino tão dramático. Ainda assim, Deus, em sua soberania redentora, traz bem do mal. Dessa linhagem nasce Moabe, de onde vem Rute, a moabita que se tornará ancestral do rei Davi. E, finalmente, de Jesus Cristo. Capítulo 6. Toque fatal. Uzá e a Arca da Aliança. Segundo Samuel 6. Davi, já rei, decide trazer a Arca da Aliança, o símbolo máximo da presença santa e gloriosa de Deus, de volta para Jerusalém após anos de negligência. Séculos antes, Deus havia dado instruções claras e detalhadas em Números e Deuteronômio. A arca só poderia ser carregada nos ombros por levitas usando varais, nunca em carro de bois, e ninguém deveria tocá-la diretamente sob pena de morte.
Na empolgação da procissão, colocam a arca em um carro novo puxado por bois. A multidão canta, dança, toca instrumentos. De repente, os bois tropeçam. Uzá, que ajudava a conduzir o carro, estende instintivamente a mão para segurar a arca e evitar que caia. Imediatamente, a ira de Deus se acende contra ele por causa da desobediência às instruções claras, e Uzá morre ali mesmo. Não foi crueldade arbitrária, mas consequência da santidade absoluta de Deus. Mesmo uma boa intenção humana não pode substituir obediência exata à sua palavra revelada. Capítulo 7. Outros momentos chocantes e o grande clímax da cruz. Todas essas histórias, de Caim a Uzá, revelam a mesma verdade profunda. Deus é infinitamente paciente, avisa repetidamente, intercede, dá instruções claras e oportunidades de arrependimento. Mas o pecado, quando persistente e desafiador, traz consequências reais e terríveis. A Bíblia registra tudo isso com honestidade brutal para nos despertar do sono espiritual e mostrar o abismo de onde precisamos ser resgatados. O grande clímax da história sagrada, porém, não é o juízo. É a graça incompreensível na cruz. Jesus, o único verdadeiramente santo e inocente, voluntariamente sofre o juízo que nós merecíamos. Ele é tocado pela ira divina, abandonado, crucificado, para que nós nunca precisemos enfrentar o fogo eterno do juízo. Conclusão. Da perturbação à esperança. Essas histórias são duras e perturbadoras exatamente porque o pecado é destruidor e a santidade de Deus é absoluta e inegociável. Mas nunca esqueça, Deus não é reativo nem impulsivo. Ele é longânimo, paciente além da nossa compreensão, sempre oferecendo graça antes do juízo. Essas narrativas nos mostram o abismo de onde fomos resgatados e o preço altíssimo que Jesus pagou por nós. Hoje, deixe isso transformar seu coração. Examine-se com humildade. Há áreas de desobediência, votos impulsivos ou endurecimento. Fuja do pecado que destrói, obedeça com reverência e descanse na graça que cobre completamente. Comente aqui embaixo. Qual dessas histórias mais te impactou e o que ela te ensinou sobre a paciência, a justiça e a graça de Deus? Sua resposta sincera ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que precisam dessa verdade equilibrada. Salve este vídeo para refletir novamente. Compartilhe com quem tem dúvidas sobre o caráter de Deus no Antigo Testamento e ative o sininho para mais explorações profundas e responsáveis de passagens difíceis da Escritura que exigem discernimento bíblico maduro. Que o Senhor te conceda sabedoria, paz e um coração cada vez mais apaixonado por sua palavra completa.